Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Licor. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre algumas perguntas que têm chego até a gente sobre parte técnica de licor, sobre gestão de licor, sobre o que eu acho sobre algumas situações, sobre o futuro profissional, enfim. Eu elenquei aqui as 7 principais perguntas que sempre estão chegando para mim. Isso é bastante interessante, porque hoje, com este vídeo, vou conseguir alinhar alguns raciocínios para que todos entendam de uma melhor maneira as oportunidades de transformação profissional necessárias para trabalhar com licor. Se você está esperando alguma mudança na sua vida, alguma oportunidade, o licor pode ser essa oportunidade, porque o licor é uma das especialidades de maior futuro atualmente na humanidade em relação à medicina laboratorial. Vamos lá para a pergunta número 1. Qual o maior medo da análise? Como vocês sabem, o licor, material nobre, colhido, uma coleta difícil, é um procedimento invasivo, a gente não pode ter erro. Esse material ele tem que ser devidamente transportado, armazenado até chegar à análise. Geralmente, em hospitais, há uma pressão no tempo. O material foi colhido, o médico deixa com a enfermagem esquece de ligar para o laboratório. Dá uma hora, o médico liga no laboratório. O licor nem chegou no laboratório. Então, esse fluxo, esse processo, ele tem que estar muito bem desenhado, muito bem embasado, para que não haja confusão. E quanto maior a pressa, maior o erro. Portanto, qual que é o maior medo da análise? Primeiro, o licor chega de madrugada. O plantonista, um deixa para o outro, ou a troca de plantão, um empurra para o outro. Por que esse medo? Um dos pontos eu falei anteriormente. É o tempo da análise. Ele tem que ser rápido. Além dele ser rápido, ele tem que ser assertivo. E para ser assertivo, ele tem que ter um conhecimento muito profundo no que está vendo. Ah, é uma meningite bacteriana? Ah, é uma cefalite viral? Ah, é um processo neoplásico? O laboratório tem que ter todos esses dados. E o medo é principalmente de se comprometer com o resultado. Porque o que vem acontecendo com os profissionais de laboratório no decorrer dos anos? Há um passivo, maciço processo de automação. Mas lembrem, o licor pouco mudou. O procedimento é o mesmo praticamente desde o início dos tempos, porque ele depende 100% do seu analista. Então, qual que é o medo? O medo, além da pressão do tempo, é laudar errado. É laudar não tão certo. É omitir alguma informação que viu na lâmina e não passou. Lembrem que o licor, e é uma mensagem minha para vocês, é que o licor, ele é no detalhe. O detalhe faz a diferença no licor. Cansei de pegar pacientes com alguns detalhes pequenos que fizeram com que eu tomasse a conduta dentro da discussão laboratorial para um caminho completamente diferente ao da prescrição e da indicação. Um ou outro detalhe faz a diferença. Contudo, quem se compromete muitas vezes a impor essa informação? Baseado em quê? Qual o conhecimento que se tem para isso? É isso que leva o medo em trabalhar com licor. Vou dar um exemplo de uma pergunta que uma pediatra me fez. Eu tive gêmeos, um casal de gêmeos, que deu entrada no hospital. Crianças de 4 ou 5 anos. Ambas com todos os sinais meníngeos. Se suspeitou da meningite desde o início. Entrou o licor no laboratório. Esse licor tinha um predomínio de neutrófilos, uma proteína nem tão alta, uma glicorraquia dentro da normalidade e um ácido lático completamente normal. Entretanto, está lá a sombra do neutrófilo.
o neutrófilo que assombra para a prescrição do antibiótico. E aí, eu, professor João, liguei e discuti diretamente com a pediatra. Doutora, o líquor, dentro do quadro que nós já conversamos de anamnese, dentro do padrão laboratorial, ele tem toda a indicação para ser uma encefalite viral por enterovírus, por conta dos processos estabelecidos em relação à morfologia. Daqui 24, 48 horas, nós teremos uma viragem das células. Provavelmente nós teremos um predomínio de neutrófilos. A grande maioria das vezes é o que acontece. O quadro é uma glicorraquia normal, um ácido lático normal. Não há nenhum indicativo para ser uma meningite bacteriana. Até então, para resumir, houve uma discussão, houve um medo. Tanto o medo do médico em relação a não prescrever um antibiótico, como a oportunidade de sugerir um painel viral. O painel viral ia levar 48 horas para ficar pronto. Ou seja, nessa janela de tempo, se não há uma conduta correta e realmente se tratar de uma meningite bacteriana, há um erro pelo lado do médico e um erro maior pelo lado do laboratório que se comprometeu nesta posição. E a pediatra me fez a seguinte pergunta: Professor João, você tem certeza disso? E eu respondi: doutora, se fosse o meu filho, eu faria da mesma maneira. Não é um procedimento bacteriano, não é um processo bacteriano. Novamente, com medicina baseada em evidências, discutimos o caso e eu ponderei linha a linha. Por isso. Não é o comportamento. Não há necessidade. Vamos aguardar 48 horas. Vamos solicitar o exame do painel viral para que comprove-se isso. Dadas as circunstâncias, entramos em um consenso. Obviamente que a conduta do médico, nós, laboratorialmente, só sugerimos. Ela seguiu as sugestões do laboratório. 48 horas depois, PCR para enterovírus positivo, viragem da fórmula. Não houve necessidade de prescrição de antibiótico. Então, qual que é o maior medo da análise do líquor? É o comprometimento, o protagonismo. Nem todos estão preparados para assumir esse protagonismo. Entretanto, há uma oportunidade. Basta assinar o meu canal, pois eu posto diariamente assuntos, dicas e fatos sobre análise licórica com experiência própria. Segunda pergunta: qual foi o seu caso mais atípico? Super bacana essa pergunta. O caso mais atípico, ou os casos mais atípicos, estão acontecendo praticamente semanalmente. São casos onde nós estamos identificando duas patologias. Como assim, professor, duas patologias? Duas doenças ao mesmo tempo. Eu já falei essa história para alguns em algumas aulas. Já comentei essa história na live que nós fizemos no canal, a última, mas sempre é importante ilustrar. Eu peguei uma paciente, já idosa, que tinha uma rotina interessante. Ela era acumuladora de plantas. O que ela fazia? Ela ia em hortos, ia em florestas, em chácaras, em bosques e pegava mudas. Só que essas mudas ela não retirava do seu veículo. Ela deixava dentro do veículo. Por que motivo, não sei. Quando ela começou a ter alguns sintomas, a família levou ela no hospital. Dentro do hospital, comentou-se na anamnese esse detalhe técnico. Essa paciente ficou meses andando com plantas dentro do seu veículo retiradas de todos os ambientes. Dentro da análise licórica, imediatamente a gente identificou Cryptococcus neoformans já no látex e na tinta da China e na fucoscental diretamente. Mas, para nossa surpresa, teve síntese intratecal de Rickettsia. Lembremos, uma bactéria que é transmitida por um carrapato e, naquela circunstância, na anamnese, em todo o histórico desse caso, fez com que a paciente, obviamente, dentro dessa coleta de plantas, fosse
mordida por esse carrapato e foi transmitida à bactéria. Ao mesmo tempo, quando baixou a imunidade dela, teve a oportunidade do Cryptococcus e teve a oportunidade da rickettsia, que muitas vezes leva ao paciente a uma doença subaguda para crônica, assim como o cripto. Então, a paciente tinha 2 doenças concomitantes. Isso vem acontecendo com recorrência. Então, daqui para frente, muito provavelmente ele não será mais atípico, mas uma recorrência que, tenho a certeza que você que está ouvindo isso não sabe. Isso faz com que haja a necessidade mais ainda de você estar acompanhando nós no canal diariamente. Essas dicas e muitas outras eu vou estar passando para vocês. Portanto, aqueles casos clássicos de meningite bacteriana, que já está bem massificado, de encefalite viral, de meningite viral, que também estão bastante massificados, por incrível que pareça, ainda hoje nós temos equívocos. Imaginem esses casos mais complexos de doenças subagudas, crônicas e de repetição, que eu também já falei em outro vídeo bem robusto, bem completo de encefalites e meningites, faz com que a gente fique atento a esses casos diferentes. Lembrem, não esqueçam de se embasar cientificamente. E um dos meios mais importantes de você se atualizar em Liquor é assinando o nosso canal, tanto no Instagram como no Facebook, como se inscrevendo no YouTube, nos acompanhando no Instagram e curtindo as nossas publicações. Terceira pergunta. Vamos lá. Qual o segredo para trabalhar com Liquor? O segredo para trabalhar com Liquor eu sempre respondo dentro das 3 etapas do sucesso de Liquor. Primeira etapa. Laboratório, paciente. A sincronicidade, a sinceridade, quando se trata desse tema, não pode só estar apenas com a recepcionista, com esse paciente. Esse paciente de Liquor, ele tem que ter a conversa com o profissional que vai realizar o exame, para dar segurança para esse paciente, para dar segurança para essa família, para mostrar o seu conhecimento, para mostrar que você é diferente, para mostrar o seu protagonismo. É necessário. Assim é o primeiro segredo. Segundo segredo é o laboratório e as amostras e o processamento. Tá? Como que você vai processar isso? Dentro da ordem cronológica, evitando os erros pré-analíticos, interagindo com a equipe de enfermagem, interagindo com a equipe multidisciplinar de médicos. Você tem que ser conhecido, você tem que ser conhecido pelo seu nome, o seu laboratório ou o laboratório que você trabalha tem que ser conhecido que há um setor profissional nisso. Todo laboratório tem que estar empenhado para fazer funcionar o Liquor. Senão o Liquor ele fica simplesmente na rotina de Liquor, cultura que muitas vezes não agrega valor em nenhum momento para o laboratório. O Liquor é uma das oportunidades mais importantes dentro da ciência atual, em que há uma grande oportunidade de referenciamento do serviço. Lembrem, pensem, observem dentro da sociedade, discutam com alguns médicos neurologistas, infectologistas que mais solicitam Liquor. Aonde você manda esse Liquor? O que você faz com Liquor? Você sabia que existem protocolos para o Liquor? Eu sei, mas eu não né? Às vezes o médico responde, eu sei que existe, mas eu não tenho um laboratório que faça para mim. Eu prescrevo o exame, o laboratório não entende o exame, ele nem sabe do que se trata. Vejam as oportunidades. Eu sempre falo, alguns perguntam assim para mim, professor, mas na minha cidade é muito difícil trabalhar com Liquor, o médico não solicita. Você já perguntou para ele por que ele não solicita? Lembrem, as doenças estão em todas as cidades, em todos os locais. Elas não mudam de endereço. Elas estão no globo terrestre. Tenho a oportunidade de, a cada 2 anos, ir aos encontros do Comitê Internacional. A mesma coisa em todos os lugares. China, Índia, Itália, Holanda, Estados Unidos, Europa por completo, Austrália, enfim, todos os lugares a dor é a mesma. Alguns podem priorizar algumas técnicas, alguns focam na proteína,
alguns focam na tecnologia da síntese intratecal, alguns focam na citologia, mas o raciocínio da lógica, do conhecimento do líquor, ele não muda, ele está em todo lugar. Portanto, as doenças estão em todos os lugares. Não é porque na sua cidade não tem líquor. Não se tem líquor porque não se solicita. E ele não solicita, vão por mim, de coração, experiência própria. Ele não é solicitado porque o médico não sabe que você existe. Ele não sabe que o seu laboratório pode ajudar ele. Portanto, ele não pede. Muitas vezes ele trava em relação a isso. Ele se desmotiva porque não há uma ajuda complementar em relação a isso. Então, terceiro passo. Médico, aí sim, médico e laboratório. Essa cumplicidade, há necessidade. Ah, professor, mas é muito difícil. Como que eu vou conseguir trabalhar com líquor? Ele precisa de tanto estudo. Você fez a sua graduação, você estudou pra caramba. Não é mais difícil que isso. A única coisa é que você tem que focar nos passos que o meu canal está dando para você. Eu estou aqui para compartilhar isso. Todos os dias eu posto informações. E todos os dias estou disponível a responder informações. Basta enviar para nós. Então, qual que é o segredo do líquor? São 3 passos. Muito importantes. Muito importantes. Aí você vai ter sucesso no líquor. Quarta pergunta. Quanto custa montar um laboratório de líquor? Se você já tem um laboratório geral, vai custar muito pouco. Você já tem um microscópio, você tem um aparelho de bioquímica, você tem um procedimento da microbiologia. O que falta para você trabalhar profissionalmente com líquor? A síntese centrífuga. Ah, professor, mas é muito caro, eu não sei se isso dá resultado, eu não sei como eu vou chegar no médico, eu não sei como trabalhar isso. Começa a ver, ouvir todo dia o nosso canal. Cada dia você vai pegar uma dica. Você vai ver que ao final de 2, 3 meses, observando o nosso canal, que é recente, que é desde março, você vai começar a ver, enxergar, entender coisas que estavam bem na sua frente e você nunca viu oportunidade. Esse momento é o momento que vira a chave. Ah, mas é difícil o líquor. Sim, eu concordo que é bem difícil o líquor. Mas dentro da metodologia que eu trabalho, passando diariamente assuntos e conteúdos, vão fazer com que você tenha esse entendimento do raciocínio clínico laboratorial para trabalhar com líquor. E, se você tem esse laboratório, é muito pouco investimento, só a síntese centrífuga. Ah, professor, mas eu quero ser diferente na minha cidade, eu quero montar um serviço só de líquor. Perfeitamente, é possível. Sabe por quê? Porque todas as amostras da região vão ir para você. Todas, sem dúvida nenhuma. Nós temos um caminho, nós temos uns passos. Basta você seguir o nosso vídeo. Você tem que ver quais são os médicos especialistas na sua cidade. Você tem que visitá-los. Você tem que ver o local onde vai se colocar. Você tem que ter toda a plataforma de conhecimento, dos valores de referência, do entendimento, das correlações clínico-laboratoriais. Ah, professor, mas isso é muito difícil, não tem em livro nenhum. Não tem, mas tem em um lugar, no nosso canal. Isso pode transformar você que está desmotivado, a não querer trabalhar mais com análises clínicas, a achar que o seu laboratório vai viver de hemograma e urina. Você pode ter um valor agregado no exame muito maior do que você imagina. Muito maior. Está na sua mão. Só depende de você. Não depende de nenhum equipamento. Não depende de um laboratório de apoio. É só você. Você como profissional e você como empreendedor. Você pode vencer com o líquor. E o mais importante e gratificante do líquor, você participa definitivamente como um profissional que contribui na cadeia do diagnóstico. Essa valorização tem uma grande responsabilidade social, uma grande responsabilidade na sua comunidade. E, para não deixar em branco a pergunta, hoje se você vai começar do zero, em torno de R$80 mil, você monta um laboratório de líquor. Com todo o regulatório, com todo o custo fixo, com software, com os aparelhos, com os reagentes, com tudo. Você monta e começa a trabalhar. É investimento baixo para um retorno rápido.
Quinta pergunta. Quantos laboratórios especializados existem no Brasil? Esses laboratórios existem no eixo sul-sudeste, alguns no nordeste, raros no centro-oeste e praticamente inexistentes no norte. É um ou outro. Existe um grande mercado. Ah, professor, eu já falei isso em outra pergunta. Ah, mas não entra líquor para mim, é muito difícil, o médico não pede. Ele não pede porque você não falou com ele. Ele não pede muitas vezes porque não ensinaram ele na graduação. Ele não pede muitas vezes porque não sabe que existem determinados exames, determinadas técnicas. Ele não pede porque ele não confia em quem faz. Ele não pede porque, na grande maioria das vezes, ele está estafado de trabalho fazendo diversos plantões e esquece de solicitar uma complementação. Ele só vai solicitar na sequência quando vier o primeiro resultado. Por isso que você tem que antever todas essas etapas. Você tem que falar com ele, você tem que mostrar os protocolos, você tem que mostrar o que tipo de exame que existe, você tem que mostrar que há uma oportunidade, de repente, de uma integração de sistema que você consegue colocar um protocolo para meningite bacteriana, viral, para Alzheimer, esclerose múltipla, que ele pode solicitar um protocolo com vários exames. Você tem que se antever esse problema. Essa dor não é só aqui, é mundial. Mundial. O sucesso está na aproximação. Então, temos poucos laboratórios especializados. Ah, mas faz menos líquor no Brasil? Tem menos doenças aqui? Nem um pouco, gente. Hoje nós temos elencados cientificamente dentro dos meus trabalhos 75 agentes patogênicos atuais que alteram a morfologia e a bioquímica licórica. 75 agentes principais, mais recorrentes. Temos que ficar atentos a isso. As doenças todas existem em todos os lugares. É óbvio que algumas, pela prevalência da temperatura, pela prevalência da localização, são mais recorrentes, outros menos recorrentes. Mas elas estão lá. A nossa população é homogênea, heterogênea, ela é miscigenada, ela não tem uma especificidade em relação a alterações como existem nos europeus, em relação a determinadas populações com determinadas doenças. Não, nós no Brasil temos uma miscigenação, nós temos sangue de indígenas, de europeus, de asiáticos, de todos os lugares. Esse HLA faz com que nós possamos ter diversos patógenos, tanto tropicais como não tropicais. Cada dia mais aparecem determinados agentes que até então não se sabia o que acontecia. A própria ação em relação ao Covid-19. Recentemente publiquei uma alteração, as alterações licóricas com o Covid-19. Quem imaginaria que um vírus respiratório alteraria o líquor? O H1N1 altera o líquor, o H3N2 altera o líquor, o H5 também altera o líquor, o influenza em geral A altera o líquor. Nós podemos ter alterações licóricas em vários agentes. Vamos ficar atentos a isso. Então, quantos especializados existem no Brasil, laboratórios? Pessoal, não passa de 25 hoje, no Brasil. Pense na sua cidade, as doenças estão aí, os especialistas estão aí, eles não solicitam porque não sabem, eles não confiam, ou ninguém se apresentou para eles. Falo por experiência própria. Pergunta número 6. Sugestão para iniciar a carreira. Muito importante isso. Obviamente, antes de mais nada, para iniciar a carreira em líquor, você tem que ser informado em profissões que podem ser responsáveis técnicos por laboratório. Pode ser biomedicina, farmácia bioquímica e medicina. Essas 3 profissões podem ser responsáveis técnicos. A partir daí, com o conhecimento que você tem na graduação, você se especializa. Um dos lugares para você se aprimorar é o nosso canal. Outras são as referências bibliográficas. Contudo, dentro do passo que você quer dar um upgrade no líquor, a parte de infecções, você facilmente adere ao raciocínio, aos protocolos dentro da análise laboratorial. Já o passo em relação à célula neoplásica é um passo mais robusto, que há uma necessidade de um conhecimento maior, tanto citológico como clínico laboratorial. Minha sugestão é uma especialização em
oncohematologia para que você tenha esse conhecimento, já que a morfologia do líquor ela é completamente diferente da morfologia que você visualiza no hemograma. No hemograma, a morfologia é diferente. Então, para você ter essa segurança, minha sugestão é você ter conhecimento até mesmo das doenças da parte de oncohematologia laboratorial. E aí, a partir daí, você já tem esse embasamento, tem essa segurança a mais em relação a esse tipo de neoplasia. Você dá o passo além, assinando o nosso canal, estudando com as nossas indicações de bibliografia, com as nossas dicas, você vai conseguir ter esse aprimoramento. Então, minha sugestão para iniciantes de carreira é esse aprimoramento em hematologia para dar uma segurança na profissionalização da célula neoplásica e, obviamente, é uma carreira autodidata. Não existe uma especialização no Brasil. Existe um aprimoramento com profissionais, mentores, que podem estar passando isso para vocês. E o meu objetivo é esse, é fazer uma mentoria diária nos nossos canais, Instagram, YouTube, Facebook, todos os dias. Dicas, vídeos, dúvidas, oportunidades, novidades, com trabalhos, com a medicina baseada em evidências. Número 7. Qual o futuro do líquor? O futuro do líquor ele vai salvar muitos laboratórios. Porque quem se aperfeiçoar, ter esse poder de transformação em conhecimento, deixar de ser coadjuvante e querer ser um protagonista dentro da sua comunidade, é com o líquor. O líquor ele vai se tornar o mesmo poder, vamos dizer assim, a mesma responsabilidade que hoje tem um laboratório de genética, um laboratório de biologia molecular, um laboratório de líquor. Vai andar com a própria perna. Isso tem mercado, é possível. Como eu já falei numa pergunta anterior, o líquor só depende de uma situação. Você querer transformar a sua vida em relação ao líquor. Você quer aprender, você quer ter esse conhecimento, você quer se diferenciar. Ah, professor, mas é difícil, na minha cidade não tem nada. Pessoal, nós estamos num momento em que todo mundo está em quarentena. Nós temos os canais estão aí. Eu lancei o canal, é para isso. Tenho um contato direto. Todo mundo que me manda pergunta no direct eu respondo praticamente na hora. E-mail eu respondo de um dia para o outro. São muitas perguntas que chegam para mim, mas eu respondo todas. Não tenham medo de perguntar nada. Estamos aqui para auxiliá-los. Então, essa transformação de vida, ela pode acontecer. Porque aconteceu comigo. Eu quis trabalhar com líquor. Eu, inicialmente, trabalhei muito com hematologia. Hemograma, linfoma, mielograma, leucemias, parte de imunofenotipagem, citogenética, técnica de Fish, marcadores, né, CD10, escala positivo, toda essa parte de imunofenotipagem, tudo, coagulação, tudo isso, líquidos cavitários. Mas eu vi que o caminho que estaria numa oportunidade de grande chance de crescer mais rápido foi o líquor. O líquor trouxe toda a minha carreira para um outro nível. E é o mesmo que eu quero fazer por você. Assista o nosso canal, curta as nossas publicações e nos acompanhe, mande dúvidas e perguntas. É isso, pessoal. As 7 perguntas com as 7 respostas mais interessantes que eu tinha para passar hoje. Nós vamos fazer isso mais vezes. Tenho filtrado várias perguntas. Estou fazendo mais um compilado que logo eu vou passar para vocês. Não existem perguntas burras, estúpidas e equivocadas. Existe não perguntar. Esse é o maior equívoco das nossas vidas. Dúvidas? Pergunte. E o profissional que é competente, o profissional que tem uma sabedoria, o profissional que tem uma necessidade de ajudar o próximo, ele vai responder qualquer pergunta. Não existe pergunta de média, baixa, alta complexidade. Perguntas são importantes para a troca de experiências. Convido a todos, mais uma vez, a assinar nosso canal no YouTube, se inscrever lá no sininho para receber as nossas notificações. No Instagram, curta as nossas publicações.
nos siga e assim como no Facebook. Dúvidas? contato@academiadolicor.com.br. Hashtag Academia do Licor, hashtag ABC do Licor. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado pelas mensagens maravilhosas que vocês nos mandam. E não deixem de perguntar. Diariamente, vídeos, publicações no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.